Oi, pessoal. Vamos ler a palavra de Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, versículo 1. Atos, capítulo 28, se vocês acharam, eu vou ler. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe a mão e o curou. À vista destes acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo de tudo o que era necessário. Lemos até aqui. Oi, pessoal. Agora eu fiquei com bastante idade. O presidente de Uganda, ele tem a mesma idade que eu. E mesmo que ele seja presidente, não, ele é mais jovem do que eu. Desculpa que ele tem bastante idade, mas eu ainda sou mais velho do que ele, né? Então, quanto mais idade nós temos, eu fico muito feliz. Eu tenho muitos motivos para ficar feliz. Os meus netos vieram e depois de amanhã eles vão para os Estados Unidos. O meu neto, que é caçula, neto caçula, ele é um porco, é um porquinho mesmo. Ele come muito. O Sonu, ele era mais baixinho do que eu ano passado, mas esse ano, nossa, ele tá mais alto do que eu. Acho que ele deve ter uns 10 centímetros a mais do que eu, né? Então, quando eu era pequeno, então eu tinha muita dificuldade porque não tinha comida, mas imagina se eles tivessem nascido na nossa época. Como eles poderiam comer se eles comem que nem uns porquinhos agora? Eu agradeço muito que meus netos nasceram nessa época que tem tanta comida. Quando a gente era quando a gente era criança, os velhos tinham medo de se sentar à mesa. Porque as crianças têm que crescer, elas comem, mas os velhos, por não fazerem nada, eles se sentiam muito mal na mesa de comer. E eles falavam na mesa, eu tinha que morrer. Eles só falavam por falar, porque eles não queriam morrer, né? Então você não pode falar, se você tomar um monte de remédio e tiver uma overdose, você morre. Não pode falar isso, né? E agora eu tenho mais de 70 anos. Então foi há pouco tempo atrás que foi assim, mas agora ninguém xinga porque eu como muito. E eu também estou diminuindo a minha comida. Eu não sei se é porque eu estou fazendo pouco exercício, mas a minha barriga continuamente está saindo, né? Isso é muito difícil para mim. Então, a gente não queria começar a IYF. Quando a gente estava em Daejeon, toda manhã eu me reunia com os pastores, a gente fazia oração.
o missionário Kim, quando ele estava na nossa igreja, agora ele está em Toronto, né? Eu falei, Tiano, vamos fazer uma reunião de jovens. Mas ele não tinha resposta nenhuma. Eu falava, Tiano, como é que ficou? Ai, pastor, ultimamente... então vamos fazer uma competição de inglês. Aí eu esperei por uns dias, mas não teve resposta. Aí eu perguntei. Ele falou, não sei como é que fazer. É só você pedir patrocínio lá no Ministério da Cultura, pede ajuda para a prefeitura. E naquele tempo, quase não tinha essa competição da oratória de inglês. Mas as pessoas começaram a gostar tanto, perguntavam o que eles podiam ajudar. Eles falavam que iam mandar juiz também. Nossa, eles gostavam muito da ideia. E o pastor Kim Seon do meu lado falou o quê? Pastor, a gente faz a oratória de inglês. Mas, porque a gente vai colocar o nome da Missão Boa Notícia, aí vai parecer uma coisa religiosa. Ah, é? E naquele lugar a gente falou, então vamos fazer a IYF. Foi aí que a gente começou. E aí começou a IYF. E a gente morava em Daejeon. E lá na prefeitura, a gente fez o pedido na prefeitura de fazer uma ONG de jovens, aí veio o responsável. E ele perguntou, o que é essa IYF? Como vocês vão fazer isso? E a gente ia fazer a oratória de inglês e pela primeira vez a gente fez a transmissão pela internet. E naquele tempo, fomos os primeiros a fazer a transmissão pela internet. Até dos atrasados, nós fomos os primeiros a fazer, né? Não riam, é verdade. Dos últimos, nós fomos os primeiros, é verdade. Então, o responsável que trabalha com os jovens lá na prefeitura, ele tinha um plano de trabalhar pelos jovens, mas ele não sabia como fazer essa transmissão pela internet. Mas nós vamos fazer aqui a transmissão pela internet. Ele estava sem interesse nenhum. Ele viu a internet da nossa missão e ele perguntou, eu não posso ajudar. E aí, na hora, a gente conseguiu a licença para fazer essa ONG de jovens. Quando eu penso, Deus trabalha na nossa vida. Então, os dois filhos de Eli, Finéias, ele falou que não sabia, que não conhecia a Deus, mas nós temos que conhecer a Deus. O nome de Deus é Jeová, ele tem o seu filho, ele mandou o seu filho único, Jesus Cristo, para a terra. Então, quanto mais o conhecermos, mais diferente vai ficar a nossa vida. Quanto mais o conhecermos, mais abundância teremos. Uma coisa que eu não compreendo agora, no começo, quando eu publiquei o livro O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo, eu pensei, nossa, quem vai ler um livro que eu vou publicar? Depois que as pessoas leram Quem é Você que Está Me Arrastando, as pessoas falaram, eu não entendo muito bem o que é isso. Né? Quem é você que está me arrastando mais? Mas depois de ver esse livro, a loja que vende corações, e as pessoas perceberam, isso aqui é a segunda edição do livro do Pastor Park. Fazendo o trabalho de Deus, quando eu era jovem, a minha irmã mais velha falou para mim, Oksu, você nem pensa em ser pastor. Você não vai conseguir.
Eu concordei 100% com a palavra da minha irmã, porque a minha língua é curta. Então, eu não sei, eu nunca medi com a língua das outras pessoas, né? Mas quando eu lia alto na aula, todo mundo dava risada de mim falando que a minha língua era curta. Depois que recebi a salvação, eu me esforçava para não aparecer essa minha fraqueza, né? Então todo mundo ria. E a minha esposa veio para mim e ela deu um apelido para mim, o Senhor Língua Curta. Jesus ficou 33 anos nessa terra. E eu fui lá, eu não conseguia falar 33, eu falava 33. Aí a minha esposa, ela zombou de mim, né? 33. Se por acaso alguém dentre vocês hoje... eu tenho problema por causa disso. Eu tenho problema porque meu coração é muito fraco. Eu tenho problema porque eu tenho problema na coluna. Eu sou problemático porque eu sou muito apressado. O meu defeito é porque eu sou tal, tal, tal. Sim, isso é um problema. Se você disser que é problema, então é problema. Mas dentro de Deus, existe toda a solução para esse problema. Me fala alguma coisa que não dá para ele resolver. Eu vou responder. Tem solução para tudo. Até a minha língua curta não se torna problema. A minha irmã falou para mim, Yoksu, você nem pensa em se tornar pastor. Eu ficando no interior, eu tinha tanta inveja de filhos de pastores. Eu tinha um amigo que era filho de pastor. E um dia eu estava lá no centro de treinamento do exército e aí era o filho daquele pastor. Ele recebeu treinamento e saiu. Nossa, eu fiquei tão feliz de encontrá-lo. Mesmo ficando feliz, não é que eu dei alguma coisa para ele, né? Mas eu fiz para ele tudo que eu podia fazer. A minha irmã falou, você tem a língua curta, você não tem uma boa dicção. Quando a gente começou a fazer a transmissão na rádio, naquele tempo a gente fez a conferência, aí veio a funcionária, ela veio pregando a palavra, e ela pediu para que eu fizesse a transmissão na rádio. E eu fiz essa transmissão. Eu nunca fiz transmissão de rádio. Outras pessoas, eles trazem trazem as pregações escritas e leem, mas eu não consigo fazer isso. Eu pensei, é muito difícil. Aí a mulher falou para mim, né, que a apresentadora, pastor, o senhor não é apresentador, o senhor é um pastor. Então, quem tem que falar, quem tem que ter boa dicção é a apresentadora, não o pastor. Então, pode pregar, pastor. É? Então tá bom. Então, escutando isso, eu posso pregar a verdade. Assim, eu comecei a transmissora na rádio. E depois de 3 meses, lá naquela rádio, foi a programação número 1. O pastor, o Paul Show, ele ficou com 15 minutos e eu fiquei com 30 minutos. E até uma pessoa com a língua curta como eu também pode fazer essas transmissões. Nossa, Deus é incrível. Eu pensei que jamais poderia. Mas realmente era muito bom ser pastor. Era muito bom família de pastor. A família de um pastor parece muito amigável, pacífica, parece muito tranquila. Era muito diferente da minha casa.
Se eu me tornar pastor e meu filho se tornar filho de pastor, nossa, quão bom vai ser, eu pensava. Mas a minha irmã falou, Oksu, você de jeito nenhum se torna pastor, tá? Não vai dar. E eu concordei 100% com o que a minha irmã falou, porque até quando eu me vi era assim. Então, as pessoas riam de mim na escola, como é que eu vou poder, quando eu li o livro, como é que eu vou me tornar pastor? Eu pensei, não, eu não vou poder me tornar pastor. Mas, às vezes, quando eu penso na graça de Deus, se Deus fizer aquilo que o ser humano pode fazer, que Deus é esse, né? Então, não precisa. Então, se tiver cimento e bloco, qualquer um consegue fazer ali, né, a construção. Sim, consegue. Mas o que faz acontecer onde não existe é Deus. Por isso, Satanás sempre ele falou muito no meu coração que não ia dar certo. Não só isso. E Satanás falou para mim, não, você não consegue isso. Não, isso você não consegue. Isso não consegue. Você não consegue isso. E eu fiz tudo aquilo. Por quê? Porque a pessoa que tem Deus, e daí se não tem alguma coisa? Quando a gente lê Atos 27, o Paulo estava no barco e estava com grande tempestade, não dava para ver o sol, não dava para ver as estrelas. Sabe o que é muito bom nessa Bíblia? Como cada palavra pode ser tão exata, pode ter significado, como pode ter cada palavra agradável? É uma Bíblia muito agradável. No capítulo 27, versículo 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. O que se dissipou? Já não tinha mais esperança de salvamento. Não tem esperança de salvamento. Não tem esperança de salvamento. Mas o Paulo tem Deus ou não tem? Dentro de Deus tem tudo. Por vários dias, ele não enxergou sol, luas, estrelas, e perdendo-se todo, e dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Mesmo não tendo esperança de salvamento, é só Deus vir salvar dali, não é? Dentro do coração de todas as pessoas tem desesperança, tem tristeza. Ah, agora a gente vai morrer, agora não vai dar certo, a gente não tem caminho. Ah, agora a gente já não tem mais caminho, agora é o fim pra gente. Mas o Paulo, se encontrando com Deus, ele recebeu a salvação através do coração de Deus. Paulo, não temas. Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, esteja de bom ânimo, pois eu confio em Deus. Pessoa boa, inteligente, baixinho, alto, pessoa que aprendeu muito, pobre, mesmo estando todos reunidos, se eles não tiverem salvação, se eles não tiverem esperança da salvação, então não tem salvação para eles. Mas as pessoas que têm Deus, é só Deus fazer a salvação, não é verdade? É só Deus fazer o caminho, não é? É só Deus fazer a vida, não é? As pessoas que têm Deus, elas têm a exata esperança de que Deus vai dar salvamento. Eu acredito nesse Deus,
Porque ele falou que ia nos salvar. Ele disse que nós somente perderíamos o barco. Isso é um cristão. Isso é um cristão. Em 2008, pela primeira vez, nós dissemos para fazer o World Camp em Gana e no Quênia. Os irmãos disseram para mim: ai, pastor, como isso é possível? Depois que passaram-se alguns anos que a gente começou a IYF, os estudantes da IYF já entrou todos os estudantes, já não tinha mais, né? Porque todos tinham ido como voluntários. E aí a gente começou a fazer com os estudantes normais, né? Aí todo mundo pensou: que estudante normal vai vir? Ninguém vai vir, pastor. Tá, se não vier... Tá, não sei, mas vamos tentar fazer uma vez. E naquele dia eu fui para Tacoma, e até à tarde, eram 500 pessoas de dia que tinham se inscrevido, mas à noite, pelo horário da Coreia, era mais ou menos meia-noite lá. Então, antes da meia-noite, quando a gente entrou na internet, nossa, direto, 1.500 pessoas se inscreveram. Embora não todos tenham vindo. Mas naquele dia, quando eu vi entrando na internet aquele número de pessoas, eu fiquei tão emocionado. Deus faz sair a fonte de água de uma terra seca, não é? A terra estava vazia, sem forma. Deus foi aquele que criou luz. Deus mandou ter flores e frutos. E não tinha nenhuma flor, deu flores. É esse o nosso Deus? A gente fala Deus, Deus, a gente ora para Deus, mas porque a gente não conhece esse Deus. A gente pensa que não vai dar certo, a gente pensa que é fraco, a gente pensa que não vai dar. Eu pensei que eu tinha tantos pecados que até a minha morte eu não poderia lavar todos os meus pecados. Então eu não tinha nem um pouco de justiça. Mas quando eu fui para diante de Deus, Deus tinha tanta justiça. Então, tanta justiça de Deus, eu pude descobrir que existia muita justiça dentro de Deus. Amém? As pessoas não aceitam porque não querem. Ai, acabou a justiça. Então recebe a minha. Você pensa que eu não posso te dar? Você acha que eu não vou te dar? Não, tá acabando. Vem, que eu vou dar. Ah, não vai dar. Não, ele nunca falou que não ia dar, não é? Vocês já escutaram ele falar que não ia dar? Deus tem muita justiça, tem muita salvação, tem vida, tem muito amor, porque ele tem muita esperança. Ah, o meu fígado é ruim. Ai, Deus, por favor, troca por um fígado novo. Ai, eu tô com hepatite. Eu não posso usar 70% do meu fígado. Por favor, Deus, o Senhor acha que é um desperdício dar fígado para mim? O meu fígado não é bom. O Senhor pode me dar fígado. Se o pai não pode dar um fígado novo para o filho, que pai é esse? Vocês não fizeram isso, né? Por que não? Porque não conhecem a Deus direito. Amém? Um dia, a Marta e Jesus estavam conversando. Jesus perguntou para Maria: teu irmão há de ressurgir. Aí ela falou: sim, Senhor, no último dia. E Jesus falou: eu sou o caminho, a vida. Eu sou a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, ressuscitará. Então eu tenho meu irmão. E ele está morto agora lá no túmulo.
Ele tem olhos, ele tem nariz, ele tem boca, ele também tem nariz, ele tem boca, ele tem todas as coisas, mas ele não tem vida. Senhor, se Jesus é a vida, então é só o Senhor da vida para ele. É ou não é? Então, o Jesus o Lázaro que está no túmulo, ele tem nariz, ele tem estômago, fígado, tem coração, embora não tenha entrado nele, ele tem tudo. Mas o que ele não tem? Ele não tem vida. Mas o que Jesus falou para Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, ressuscitará. Então, escutando essa palavra, a Marta escutando essa palavra, o que, Jesus? O que? Quem crê no Senhor, até quem morre vai ressuscitar? Então, o Senhor está falando que meu irmão vai ressuscitar, que ele vai ressuscitar? Amém, 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 meu irmão vai ressuscitar. Ela não podia falar isso, por quê? Porque ela estava presa na experiência dela. Ah, meu irmão não vai conseguir ressuscitar. O meu irmão, ele está morto, está fedendo a podre, ele não vai conseguir ressuscitar. Então, para essa Marta, eu sou a vida e a ressurreição. Quem crê em mim, mesmo que morra, ressuscitará. Se ela tivesse acreditado nessa palavra, se ela soubesse dessa palavra, se ela acreditasse nessa palavra, imagina quão feliz a Marta não ficaria. O quê? O quê, Jesus? O Senhor é a vida. O Senhor é a ressurreição. Então tá bom. Então tá ótimo. O Senhor vai dar vida para o meu irmão. O Senhor vai dar ressurreição. Amém. Muito obrigado. Pessoal, Jesus veio para dar vida para o meu irmão. Elas fariam assim. Mas naquele tempo, a Marta tem o mesmo pensamento que vocês. Então Jesus não veio se achar, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele está falando o quê? Eu quero te dar vida. Eu vou conceder ressurreição. Eu vou te dar justiça. Eu vou lavar o seu pecado. Eu vou te dar fé. Eu vou te dar esperança. Então Jesus Cristo está falando isso. Mas as pessoas... Então, mesmo Jesus Cristo estando conosco, viu Lázaro ressuscitando, viu aquela mulher que o filho morreu, a filha de Naim, a mulher de Naim, também vendo ressuscitar o filho deles. Mas as pessoas não sabem muito bem sobre Deus. Pensam que é só um vizinho. Pensam que é bonzinho. Pensa que é só uma pessoa perto de Deus, mas ele, como Deus, tanto problemas pequenos e grandes, ele é um Deus que pode resolver todas as coisas, porque não acredita nisso. Embora Deus seja grande, mas o Deus que está dentro de você é pequeno. Embora Jesus possa fazer todas as coisas, mas o Jesus que está dentro de você é um Jesus que não pode fazer nada. Por isso, Jesus Cristo pode resolver todos os seus problemas, mas o Jesus Cristo que está dentro de você não pode resolver. Então, você fica com medo, você se preocupa. Você acaba se tornando nessa pessoa angustiada. Amém? Então, dentro do nosso coração, a gente tem que criar continuamente esse Jesus. A gente tem que estabelecer esse Jesus. A gente tem que aprender esse Jesus. A gente tem que saber cada vez mais sobre esse Jesus. Porque assim ele vai ser a sua esperança, ele vai ser a sua alegria, ele vai ser a sua vida, ele vai ser a sua justiça, ele vai ser a sua perfeição, ele vai ser a sua paz.
ele vai se tornar no seu poder. Eu fui para a África. E sabe o que é incrível? Eu fui para Malawi. Então, alguns anos atrás, eu fui para Malawi. E a ex-primeira-dama veio. E quando ela veio, o marido dela tinha falecido e ela estava numa profunda tristeza. E essa primeira-dama, ela escutou que eu estava ali e ela mandou o carro do presidente vir me buscar. Ela falou para o motorista: você traz o pastor Oxo Park para cá. E ela falou para eu entrar naquele carro. Ela falou para eu entrar naquele carro, mas era muito difícil poder interpretar aquela palavra. Só quando eu estava em Malawi, ou se era para eu levar para a Coreia, ou era para continuamente andar com aquele carro. Então foi difícil, né, interpretar. Eu não tinha como levar para casa e colocar no avião, né? Então, para ir para Malawi, eu tinha que passar pelo mar, né? Para vir de novo. Ou vir para o Egito. Então, eu tinha que ir pegar com aquele carro. Eu tive que ir para o presidente. E estava ali a primeira-dama, tinha os ministros. E também tinha a segurança, a guarda. Todo mundo que era importante em Malawi veio. E eu fiz a palestra de inteligência emocional. E as pessoas se assustaram. Então, é uma palavra que a gente sempre escuta. Mas, onde quer que eu vá, as pessoas se assustam com a nossa palestra. Nossa, como você conhece esse mundo do coração? Ah, tá tudo na Bíblia. Ah, eu li a Bíblia, mas eu não achei. Não, mas tá ali. Ah, mas tá. Mas por que eles não? Porque não enxerga, né? E naquele dia a gente acabou a recepção. E aí tinham alguns repórteres. E aí eu perguntei para a primeira-dama: senhora, amanhã a gente tem tempo, porque eu queria fazer comunhão com ela. Ela falou: ai, pastor, desculpe-me. Eu não sabia que isso ia acontecer, mas amanhã eu vou ter mas eu não tenho um compromisso, mas amanhã de manhã eu posso me encontrar com o senhor. E depois a gente comeu, e aí depois eu fui lá para o Congresso Nacional. Sabe qual a diferença das pessoas de Malawi e das coreanas? Falou, acho que a coreana mais bonita é aquela que tem faca, né? Uma gilete bem afiada. Porque as mulheres de Malawi, elas parecem bem calmas. Primeiro, elas não têm pressa no coração, né? Então, aí a gente comeu lá, e aí lá no lugar onde a gente estava dormindo, e aí a gente fez comunhão e ela não queria ir embora. E continuamente eu estava ali e ela gostou muito. Aí eu perguntei: a senhora não está ocupada? Ah, eu posso ir até antes da conferência, né? Começar, ela queria ir com a gente. As pessoas de Malawi têm, assim, bastante tempo vago, né? Os coreanos, quando se encontram, falam: eu tô ocupado, tô ocupado. As pessoas falam: pastor, fala só o essencial, em 5 minutos acaba. Aí no dia seguinte, eu me encontrei com o ministro da Educação.
da juventude, e aí eu preguei o evangelho para a primeira dama. E não era um hotel, era como se fosse uma pensão, né? Não era muito bom, mas era muito bom o local, assim. Então, a gente pegou 3 cadeiras e eu me sentei em uma, aí o outro era para um segurança e aí um para o tradutor. E ela ficou tão feliz de poder escutar ali. Pessoal, antes eu perturbava os outros. É a mesma boca, mas com essa boca eu posso pregar a palavra de Deus. Então essa palavra, entrando na primeira dama, deu esperança, felicidade, deu muita alegria para ela. E agora ela faz muitos trabalhos também da ONU. Então eu fiquei muito feliz porque ela também recebeu a salvação. Ela escutou o coral Graças. Então a primeira dama, ela estava tão feliz. Primeira dama. Eu falei, por que a senhora não trabalha com a IYF? Ela falou, pastor, eu quero fazer esse trabalho, mas eu não sei como. Eu falei, faz só o que o pastor Kim Song-kyung falar. Aí depois de alguns dias, ela foi procurar o pastor Kim Song-kyung, e assim ela apareceu lá na revista da nossa missão. Então, o ministro apareceu um pouco tarde na nossa conferência. Então, no dia seguinte, a gente estava fazendo a conferência. Ele falou que ia no dia seguinte embora e ia visitar o congresso. E aí, 5:30 da manhã, eu fui. E o incrível é que todo mundo já tinha partido. Mas, né, durante o World Camp, todo mundo já estava no ônibus. A gente falava, tal dia, amanhã a gente vai fazer isso e aquilo. Que horas? Aí a gente falava, a gente gostaria que 9 horas vocês acordassem e fossem, e 11 horas a gente saísse. E essa vez, eu pensei também que eles iam se atrasar, mas quando eu saí, já não estavam mais ali. Então, eu ia com o meu carro, por quê? Porque os ministros, eles têm muitas coisas que querem conversar comigo, né? Então, eles querem se encontrar e falar comigo pessoalmente. E daqui até Seul, eu tinha que até Songsan, tinha que conversar com alguém, e depois com outra de Seul de Songsan até Seul era tal pessoa, e depois na volta outra pessoa, e assim eles decidiam todo o meu schedule. Mas depois sobrou uma pessoa, e essa pessoa estava pronta para falar comigo, e era de Malawi. E até Songsan. Então, no banco do passageiro, o pastor Park Yong-ju, ele estava ali. Ele é um motorista profissional. É a primeira vez que eu vi alguém dirigir tão bem assim. Então, as pessoas pensam que qualquer um dirige. Mas tem 1.000, 2.000 tipos de motoristas. Aí o pastor Park Yong-ju, ele dirigiu. E parece que quem fala inglês fala tudo igual, né? Mas
É tudo assim, é tudo diferente. Aí tinha o presidente. E o pastor Park Yong-ju, ele dirigiu. E assim, ninguém pode falar nada, né, naquele momento assim. Para as pessoas que não sabem o evangelho, a gente pregar esse evangelho, cada vez é muito incrível. Nossa, como essa pessoa vai reagir ao evangelho, né? Porque é tudo um processo. E aí a gente vê eles se tornando justos e tem aquele momento, né? É porque vocês não sabem, né? Pregar evangelho é difícil, é complicado. Mas se vocês não souberem, não existe algo mais feliz do que isso, pessoal. Então ela estava sabendo a Bíblia assim muito bem. É uma pessoa que pela Bíblia, pelo coração seguiu a Bíblia. E quando recebeu a salvação, ficou tão feliz. Eu fiquei tão agradecido. Fiquei muito agradecido. Então, esse ministro da educação que veio de Malawi e a primeira-dama, assim que chegaram na Coreia, foram procurar o presidente. E começou a falar da IYF, assim, falou muito da IYF. Do que eles gostaram? Na IYF tem tantos estudantes. E é a primeira vez que a gente vê esses tipos de estudantes. Não tem um pedaço de papel caído no chão, todo mundo está no horário, ninguém briga, sempre estão sorrindo. Quando a gente conversa com eles, a gente fica assustado. Como esses jovens podem ter esse tipo de coração? Isso é o que eles mais gostam. E segundo, a apresentação do Coral Graças. Segundo, ficar na casa e depois a palavra era quarto lugar. A comida. Eles ficaram muito assim emocionados. Porque eles fazem o trabalho assim do seu país, então eles comem bem, dormem em lugares bons, né? E lá no homestay eles comem a comida que fazem, passeiam. Também quando vão fazer shopping, compram para ele as coisas. E assim pregam o evangelho para eles também. Então eles a vida inteira é uma coisa que eles experimentam a primeira vez na vida. Eles ficam muito felizes. Nesse verão, fazendo o World Camp, vieram os ministros. Eu escrevi uma carta para todos os presidentes dos ministros que vieram participar. Senhor presidente, agradeço muito ao Senhor que enviou o seu ministro para o nosso World Camp. E também escrevi que o Senhor faça esse World Camp e faça esse trabalho no seu país. Porque os ministros eles vieram para cá e mostraram interesse pelo seu país e querem trabalhar. Quando os ministros leram essa carta, eles gostaram muito porque estava elogiando eles, né? E é verdade que eles fizeram isso. É verdade. Eu só elogiei um pouco a mais, né? Porque, senhor presidente, no seu país vocês têm dificuldade, mas por causa do IYF,
o Senhor enviou tantos dos seus ministros para cá, por isso eu lhes agradeço. O Senhor veio e fez esse trabalho. E daqui para frente, o Senhor fez esse trabalho para poder conduzir os jovens de seu país. Eu sei que essa foi uma grande oportunidade para poder trabalhar pelos seus jovens. Agora que o Senhor também apoia a IYF e que a IYF vá para os seus países e que o Senhor ajude a IYF e que a graça do Senhor esteja no seu país e para a sua nação. Eu assinei essa carta. Eu dei um versículo para cada um deles. Eu falei para os missionários dos países deles mandarem essa carta. Pagoksu. E quando os ministros leram essa carta, eles gostaram tanto. A gente usar o coração para cada coisa. E também não tem nenhum lugar que faça um evento como o nosso. Nós, dentre os voluntários, eles já têm esse treinamento para tratar dos VIPs. Porque a gente só manda os que têm bom coração fazer, os que têm coração bom, né, para fazer isso. Então, ser ministro é um bom emprego. Mas o problema é que o mandato é muito curto. Então, se longo, 4 anos, né? Então, é melhor ser pastor do que ministro. Então, isso é muito bom. E eu subi hoje no palco também, eu já estou com mais de 70 anos. E Deus me estabelecer aqui é muito gratificante. Hoje, se Deus mandar eu descer, eu tenho que descer, né? Se Deus falar, chega, então eu tenho que acabar, já acabou para mim. Se eu estou com mais de 70 anos agora, eu tenho muitas fraquezas e defeitos. Eu não consigo nem falar direito porque a minha língua é curta. Mas Deus me estabelece no palco, Deus faz eu pregar a palavra. E antes de eu pregar a palavra, primeiramente a palavra toma lugar no meu coração. Isso me deixa feliz. Por isso, enquanto eu falo com vocês, eu não tenho como pregar a palavra pensando em outra coisa. Então, meu coração tem que estar cheio da palavra de Deus, cheio da graça de Deus. Então, esse púlpito é mais precioso do que pedras preciosas. É mais precioso do que qualquer outra coisa. E assim no meu coração, enquanto fica cheio da palavra de Deus, quando não tiver lugar para preocupação, tristeza, medo, quando não tiver lugar para angústia. Então, quão surpreendente é isso? É surpreendente. A primeira dama, ela veio com o ministro da Educação e eles falaram o quê? Eles descobriram que ia fazer World Camp no Quênia, na Costa do Marfim, em Gana. E até o Quênia demora 4 horas de avião. E eles falaram, tem que convidar o pastor Park para vir. Eles falaram assim. E me chamaram para ir para o Quênia, eu não tinha como rejeitar. Em 4 horas eu podia ir. Mas os irmãos compraram passagem
por $17.000 para 4 pessoas de primeira classe, né, que eles compraram. Não, alugaram um jato e aí a gente foi. Normalmente vai ele sobe mais, né, o jato, então tem menos oxigênio. É a altitude maior, então tem menos oxigênio, né? Então você não sente, não tem vento, então você não sente se está indo ou não. Então demorou 2h30. E eu cheguei no... Então a gente podia fazer o que a gente quisesse, né? Porque a gente estava bem cedo ali. Aí 9h20 a gente chegou em Malawi. Às vezes a Korean Airlines manda uma mensagem para eu andar pelo mundo inteiro com eles, né? Porque eu ando muito de avião. Então 8 pessoas entraram naquele avião. E quando a gente desceu, a segurança veio. Era um carro que a gente ia... E como era um carro assim que a gente ia fazer um acordo com eles, era um carro assim que tinha toda a segurança e guarda, e a gente tinha que andar com aquele carro, eles falaram, né? Então foi muito bom. Nossa, é tão alto aquele policial. Parecia que era um pai levando o filho, né? Ele falou que ia mandar, e que ele queria fazer estudo bíblico para os policiais, né? Ele falou que muitos foram rejeitados para ser policial, mas ele falou que não quer que isso aconteça, então ele quer essa palestra de inteligência emocional. Eu não sou nada, né, na verdade. Mas essa palestra que eu dou, todo mundo gosta no mundo inteiro. Isso é muito estranho. Por quê? Isso saiu da palavra de Deus. Isso não é meu. Isso é de Deus. Com as coisas de Deus que eu estou sobrevivendo, não é? Isso é muito gratificante. Indo, eu estava ocupado. E aí, no culto da noite, eu tinha que pregar a palavra. Eu estava bem ocupado. E a gente tinha 1 hora de fuso horário com Malawi. Então, se às 4 horas eu pegasse o avião, então 7 horas eu chegaria lá no Quênia. Então, o policial fez escolta, porque estava com muito trânsito, mas por causa dessa escolta, todos os carros saíam da frente, né? Mas a gente pôde chegar assim, bem assim em cima da hora na conferência. A gente encontrou o presidente, a gente encontrou o ministro da Educação, a primeira-dama. A gente fez todos os acordos. O presidente ajudou em tudo para a gente poder fazer a palestra. E ele falou sobre terreno, ele não sabe que a gente já ganhou, né? O pastor Songyong, ele falou que não tinha caminho, que não tinha isso e aquilo, e ele já ajudou tudo na hora, abriu todo o caminho na hora. Então, eles falaram: presidente, nós temos que fazer desde o ensino fundamental a palestra de inteligência emocional. Mas como agora a gente pode começar pelo ensino médio e depois na faculdade, e também os professores têm que ter palestras de inteligência emocional, e a gente também quer convidar os palestrantes
E a gente também quer fazer com que a gente treine outros para serem palestrantes lá da Coreia. E dessa forma, a gente quer ter esses 4 níveis, né? Então, depois de 5 anos, Malawi vão aprender esse mundo do coração e vão ser transformados. Então, esses 5 outros anos, o Senhor só fique olhando porque que o Senhor possa permitir que a gente possa fazer essa inteligência emocional. Só fique olhando. Então, primeiramente, sabe qual é o problema? Tem muitos jovens que não vão para a escola e estão cometendo crimes na rua. E não é só estudando que vai ser resolvido esse problema, não é só fazer eles aprenderem alguma coisa, mas eles têm que ter felicidade no coração. O Coral Graças vai dar felicidade no coração, eles vão poder jogar jogos, não só ficar se divertindo no mundo, eles também sentindo felicidade, fazendo brincadeiras, escutando a música do Graças. Eles também tendo chance de fazer apresentações. E assim, pouco a pouco, eles vão fazendo a palestra de inteligência emocional. E depois eles vão sendo transformados. O presidente de Gana, ele ficou tão feliz, de Malawi. Então, essas coisas, na verdade, custam muito dinheiro. Então, ano passado, a gente gastou uns $2 milhões para fazer lá o edifício em Benin. Mas sabe o que é gratificante diante de Deus? Deus, ele preencheu tudo isso. E isso era 8 milhões, mas Deus preencheu isso e aquilo. E a gente gastou menos, né? É muito incrível como Deus fez a gente preencher tudo aquilo, sendo que a gente nem roubou de lugar nenhum, né? Quando Deus quer fazer esse seu grande trabalho, precisa de muitas pessoas, precisa também de... a gente precisa de profissionais, voluntários, mas Deus, ele fez todas as coisas, ele deu pessoas para trabalhar na ONG. Também tem as pessoas que receberam salvação também querem ajudar. E Deus estava conduzindo esse trabalho. É muito gratificante. Quando a gente lê o livro de Atos, o barco ele virou no mar. Mas assim, que estava frio, e aí porque estava frio eles ligaram o fogo, e ligando o fogo as pessoas estavam ali com fogo, e o Paulo também, ele tem essa mentalidade de voluntarismo, né? Então ele estava ajudando a acender o fogo, e como estava quente, de repente apareceu uma víbora que mordeu a mão de Paulo. E caindo no fogo, apareceu essa víbora e as pessoas se assustaram e falaram, realmente ele é um assassino. Ele foi salvo do mar, mas ele não consegue receber, ele vai morrer aqui por causa dessa víbora. Falou que a pessoa que é mordida por uma víbora em 3 segundos morre. E essa víbora falou que essas víboras mordem até pessoas que estão andando a cavalo e ela nem sente. Então é esse tipo de víbora. Porque a víbora queria viver, por isso que ele mordeu a mão do Paulo para não cair. Mas o Paulo largou. Se você me morder, você acha que eu vou te deixar em paz? Falou que antigamente o pastor tinha um pastor que comia a carne de
cobra. Tem muita gente estranha na nossa igreja. Tem muita. As pessoas falaram, é um assassino. Ele recebeu salvação do mar, mas agora aqui não. Se fosse o pastor Park ali, que você não tomou cuidado, pastor Park? Eu também. Deus sabe todas as coisas, né? E quando as pessoas viram, ele foi picado pela víbora. Então ele tinha que morrer naquele lugar, tinha que parar de respirar. Ele tinha que morrer lá naquele lugar. Mas ele pegou a víbora pela mão. Quando as pessoas viram, ele não estava sentindo nada de diferente. Então aqui aparece a palavra trocando, no capítulo 28, versículo 6. Mudando de parecer, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Tem essa palavra, mudando de parecer. Ou seja, trocando o coração, né? Pessoal, eu quero lhes perguntar. Troca o coração. Se o servo de Deus está falando, né, não está falando isso. Deus trocou o coração. Isso é incrível. Isso é incrível. Quando eu vejo os irmãos que estão aqui nessa primeira fileira, nos seus corações, teve um momento que vocês trocaram, né? Trocaram. Diziam que a igreja Boa Notícia era herege e depois mudaram. Tem essas pessoas ou não? Tem muitas pessoas assim aqui, né? E quando eu falei para ir para a igreja, não, essa igreja. Mas essas pessoas, de repente, trocaram de parecer e começaram a gostar, ficaram felizes, não é verdade? Então, tem vários tipos de pessoas e que trocam de coração. Trocam de coração. Quando eu era criança, eu dei voltas no gelo. Gira o volante. Assim como a gente gira o volante, assim como a gente gira, assim também Deus troca o nosso coração. A gente fala assim, assim, assado, né? Mas não tem como não trocar de coração. Entenderam? As pessoas ficam contra nós. Mas elas não vão fazer isso eternamente. Elas vão trocar também. Então, na nossa igreja tem vários testemunhos assim, não é verdade? Então, Deus troca o coração das pessoas. Com certeza, o Paulo foi picado por uma víbora, foi mordido por uma víbora, e ele tinha que morrer. Mas quando ele tirou a víbora morreu e Paulo viveu. Na verdade, era Paulo que tinha que morrer e a víbora viver. Mas é incrível. Amados irmãos e irmãs, o nosso Senhor, não pensem que Ele tira cochilo. Sem cessar, Ele está trabalhando por vocês. Hoje, não só essa palavra que está em Atos 28, hoje também, continuamente, esse livro de Atos está acontecendo. Deus continuamente está fazendo esse seu trabalho de uma forma incrível e preciosa. Hoje à noite, os jovens vieram cantar aqui na frente.
É tão agradável. Aqueles rostos. É tão agradável. As pessoas que ficam contra nós. Muitas pessoas que ficam contra a gente falam que os jovens da nossa igreja têm o rosto feliz porque o pastor Parque dá droga para eles. Pessoal, as pessoas que usam drogas não têm o rosto tão feliz assim. É porque não sabem que falam isso. As pessoas que usam droga, elas têm muito sofrimento. Ficam angustiadas, ficam tristes. Mas sabe o que as pessoas ficam surpreendidas? Aquele rosto que a gente vê, em nenhum lugar desse mundo a gente poderia enxergar. Nenhum lugar. Como o rosto daqueles jovens pode ser tão claro? Como aquele jovem pode ser tão feliz? Como pode ficar tão feliz assim? Não só os jovens são assim. Vocês também são assim. Entenderam? Por isso, se vejam no espelho frequentemente para ver se vocês são ou não são assim. Deus planta felicidade, alegria, esperança no nosso coração. Eu fui para Gangnam. Então, todas as pessoas que eu me encontro falam para eu comer milho. Eu tenho que ficar em casa para poder me controlar a comer, mas fora não dá para controlar. Eu estava de barriga cheia, eu fiquei com medo que fechasse o coração para mim, por isso eu comi. Então eu comi também porque eu pensei, se eu não comer agora, quando eu vou comer? Eu comi também porque a outra pessoa podia ficar chateada por causa da educação, então não tinha como rejeitar. Aí eu ia ali, me dá só uma tigela de comida, e eu comia e comia de novo. É tão gratificante isso, pessoal. Os milhos mais gostosos da Coreia, a gente que está comendo tudo. Isso é gratificante. Deus. Frequentemente o coração muda, fica irritado, é carnal. Frequentemente nós somos esse tipo de pessoas, mas se Deus criar a gente num pastor, então isso não se torna problema, não é? Independente da pessoa que seja. O irmão Shinnon-sob, ele era alcoólatra. Mas quando eu me encontrei com ele pela primeira vez e fiz comunhão com ele, irmão Shin, você se torne num pregador da palavra. E ele estava alcoolizado naquele dia. E agora agora é um servo muito precioso e agora ele está lá pregando, falando sobre a bebida. Será que ele não vai beber lá nos Estados Unidos? Não, acho que isso não vai acontecer, né? Porque no coração dele entrou o coração de Jesus. Ele falou que não lembra da palavra, não lembra da bebida, mas ele falou que uma vez ele ficou em tentação e bebeu. Mas hoje em dia ele não está caindo na tentação, né? Caiu 1 ou 2 vezes. Não sei se vai cair também de novo, mas isso não se torna problema. Por quê? Porque é só acordar de novo dali. É como de um sono a gente acordar. Se a gente tiver esse Deus, qual vai ser o problema? Mas se a gente estiver junto com Deus, nada disso se torna problema. Então, imagina se vocês fossem como Paulo. Eu vou ficar com... Deus, por que o Senhor fez eu ser picado por essa víbora? Eu acredito em Deus e olha, e o Senhor vai se responsabilizar se eu morrer. O que eu vou fazer? Escreve logo uma carta que eu estou morrendo. Então, Paulo teria caído na tentação e falaria assim, não é? Vocês fariam dessa forma, não é? Mas vamos trocar de coração, tá? Amém? Pessoal, nós
Estamos junto do Deus que nunca vai partir de nós. Enquanto a gente estiver junto com esse Deus, qualquer problema que a gente se deparar, o responsável por esse problema é Deus. Escutem só. O pai, ele conduziu a sua família e morreu. Então, quem vai se responsabilizar pela conta de água? Quem vai se preocupar? É a mãe. Por quê? É a pessoa que está viva que vai se preocupar. Então, na Bíblia está falando que nós já fomos crucificados com Cristo. E agora quem vive em mim já não sou eu, mas Cristo Jesus vive em mim. Quem é que tem que se preocupar? O Jesus Cristo que está vivo. Então, já que Jesus Cristo vai se preocupar por tudo, então larga essa preocupação de lado. E você somente veja Jesus Cristo trabalhar, amém? Porque assim você vai ter mais graça e bênção de Deus. Fazendo a viagem evangélica para a África, eu fiquei muito feliz. Com certeza. Não apareceu víbora quando a gente estava trabalhando, né? Mas a gente tem problemas também. Mas o Deus que está vivo, pelos 54 anos, de 1.000, 2.000 coisas, não existiu nada que Deus não resolveu. Tudo Deus me ajudou. Ele se tornou no nosso Senhor. Ele concedeu a sua graça. Para todos vocês que estão sentados aqui hoje, vocês são pessoas que estão dentro de Deus. Porque vocês estão dentro de Deus. Não se preocupem com nada. Somente orem e recebam com ações de graças as coisas de Deus. Porque assim, todas as coisas Deus vai proteger. Então, nós vivemos juntos com esse Deus. Quando eu olho para o meu passado, teve dificuldades, teve fome, teve frio, teve pobreza. Mas se não tivesse essas coisas, eu não saberia que Deus estaria vivo dentro de mim. Mas a cada momento eu tive que olhar para Deus, eu tive que pedir, tive que depender de Deus. E a cada momento, Deus trabalhou de uma forma abençoada e graciosa. Essa vez, fazendo retiro de verão, a gente foi para Tedok. A gente fez uma vez lá o culto lá fora. No começo, quando a gente estava ali fora, estava chovendo, estava todo úmido, nosso corpo ficou todo molhado, a gente estava de casaco. Mas dessa vez, a conferência estava muito clara e o tempo estava muito bom. E falou que os mosquitos sumiram todos ultimamente. No verão, bem quente, o mosquito não atrapalha. Eu não sei se nesse verão bem quente o mosquito ele se suicidou, se escondeu. Então nada estava dando problema ali fora do centro de retiro de Tedok. E ali embaixo da árvore, nossa, eu fiquei muito emocionado. Eu queria escrever um poema, mas eu não tinha um caderno. Desculpa, não é que eu não tenho caderno, tá? Não vão comprar para mim. Eu fui para Gangnam. O pastor colocou um ar-condicionado, nossa, e estava tão fresquinho ali. E estava muito fresquinho ali.
E os irmãos fazendo comunhão, todo mundo estava feliz, ficou grato. Eu fiquei muito feliz lá. Por quê? Porque o Jesus Cristo que está vivo no meio de nós, todos esses problemas, qualquer problema que seja, Ele tem poder para resolver. E porque Ele nos ama, nós não precisamos nos preocupar com nada. Ele trabalha. Então Ele nos fez junto com Jesus Cristo. Agora vocês têm que descobrir o valor de Jesus Cristo. Se vocês tiverem essa fé em Jesus Cristo, esse poder que está dentro de Jesus Cristo, essa paz que está dentro de Jesus Cristo, a felicidade que está dentro de Jesus Cristo, a santidade de Jesus Cristo se torna sua. E vendo as pessoas, escutando a palavra mudarem, vocês não têm nem como expressar a felicidade. Eu acredito que vocês vão se tornar nessa pessoa. Pessoal, orem pela nossa missão. Orem também pelo servo que está responsável por pregar na sua igreja. E também pelo pastor Parque, que está pregando. Também que o Senhor ore por mim. Ore pelos preciosos servos e os seus familiares que te perseguem, que estão contra vocês, que vocês orem por eles. E assim como cada um deles vai mudar, mesmo sendo picados pela víbora, as pessoas que vão poder ficar vivas, mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo as pessoas que vão poder sobreviver até a uma tempestade. Essas são pessoas de Deus. Agora, Deus, através de vocês, Ele quer fazer um precioso trabalho. Vamos aprender a Deus. Vamos descobrir a Deus. O Deus que é vida, o Deus que é poder, o Deus que é justiça, o Deus que é amor. Então, o Deus que é a sua... Que você possa buscar a felicidade, a justiça, a santidade de Jesus Cristo, porque assim você se tornando um precioso filho de Deus, que você possa ter frutos, flores diante de Deus, que vocês se tornem dessas pessoas. Agora o pastor Parque agora é a vez de vocês viajarem, que todos vocês viajem, que vocês orando se preparem, preguem o evangelho, vão para o exterior, vão para a cantata de Natal lá nos Estados Unidos, vão para a África, para o céu, vai depois, para o céu, vamos depois, tá? Vamos pregar o evangelho juntos, que vocês se tornem dessas pessoas que trabalhem juntos pelo evangelho. Vamos orar. Santo Deus Pai, amado, porque a sua graça e o seu amor são tão grandes, não tem nem como expressar, por isso nós louvamos o seu nome e te agradecemos. Nós, pertencendo a Satanás, nós éramos pessoas que somente podíamos receber maldição e destruição, mas porque o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou. E o Senhor está dentro de nós. E qualquer doença, qualquer fraqueza, qualquer coisa que seja, nós temos esse Deus que pode resolver tudo. Por isso nós te agradecemos. O presidente de Malawi, o presidente de Uganda, nós nos encontramos com eles. Por isso era uma coisa impossível. Mas porque o Senhor abriu o caminho, a gente viu que não existe nada que seja impossível. Agora, pela graça de Deus, através da palestra de inteligência emocional, andando por todo o mundo, que nós possamos pregar o mundo do coração, que nós possamos pregar a Deus, que o Senhor nos deu esse precioso trabalho de pregar o Evangelho. Por isso,
que o Senhor faça com que que os irmãos orem por nós, também ajudem a ofertar e também ajudem aqueles que estão doentes. Que naquele lugar precioso de Deus, que o Senhor também nos dê esse lugar, que o Senhor conceda a sua graça, não só à África, mas no mundo todo. Os jovens, sem pensar, eles vivem com o pensamento que Satanás coloca. Agora, nós que escutamos a palavra, que nós possamos ter uma felicidade nos dê fé, que nós possamos viver pelo Senhor, que esse seu precioso trabalho possa aparecer, que o Senhor conceda essa sua graça e misericórdia. Porque nós não conseguimos pensar, quando nós tivermos dificuldade, um medo, um problema diante de nós, que nós temos o Deus poderoso e vivo dentro de nós. Então, esse Deus concede a graça para resolver qualquer coisa. Que o Senhor não esteja escondido dentro de nós, mas que o Senhor trabalhe e nos dê fé. E que através de nós, através do Word Camp, através do retiro, o Senhor trabalhou. E agora nós teremos também o retiro dos idosos e dos jovens. Também queremos a sua graça, Santo Deus, hoje à noite. Que o Senhor trabalhe vividamente em todos os nossos corações. Que o Senhor tire todas as trevas, a desesperança, a preocupação do nosso coração e permita com que nós possamos louvar ao Senhor com gratidão e felicidade. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.